Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária e demais presentes, o processo trata das contas de Bom Jesus a cargo do exercício 2012. A Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal, procedendo à análise dos documentos que a compõem, constatou o seguinte: contas de governo, não envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, impropriedade na abertura de créditos adicionais suplementares, balanço geral enviado com 150 dias de atraso, ausência de contabilização de receitas, como a COSIP, divergência nos registros de receita dos anexos contábeis via sistema Sagres e balanço geral, impropriedade na apuração de despesa de pessoal do Executivo, irregularidade da demonstração da dívida fundada interna, e os índices constitucionais e legais se comportaram da seguinte forma: manutenção e desenvolvimento do ensino, 31,83%, ações de serviço público de saúde, 16,91%, remuneração de profissionais do magistério, 68,94%, remuneração de pessoal do Poder Executivo, 45,13%, repasse ao Poder Legislativo, 6,60%. O gestor foi chamado a se manifestar, trouxe documentação complementar, tudo submetido ao contraditório, e o Ministério Público de Contas, em parecer circunstanciado, propõe a emissão de parecer prévio desfavorável às contas de governo. Nas contas de gestão, a síntese da fiscalização municipal é a seguinte: envio da prestação de contas mensal com 25 dias de atraso em média, não envio de peças componentes da prestação de contas, divergência nos registros dos recursos vinculados da educação e da saúde, emissão de cheques sem provisão de fundos, ausência de processo licitatório, débito junto à GESPISA e Eletrobras, respectivamente, em 358.000 e 35.750, despesas decorrentes de profissionais em diversas áreas mediante inexigibilidade sem o embasamento devido, ausência de comprovantes de despesas, saldo final elevado em caixa, envio de informações pelo sistema Sagres com apresentação de inconsistências, impropriedade na listagem dos veículos, não empenhamento de salários e respectivos encargos no mês de dezembro, pagamento de salários com atraso e respectivos encargos, dispêndios pagos sem comprovação das notas de empenho e ordens de pagamento, e uma denúncia, consta uma denúncia ainda dos autos quanto ao fundo de previdência. O gestor trouxe suas justificativas, submetidas ao contraditório. O Ministério Público de Contas propõe julgamento de irregularidade e aplicação de multa. Fundeb, divergência nos valores de contribuição para a formação do Fundeb, ausência de processo licitatório, fragmentação de despesas, transporte irregular, inadequado de alunos. O gestor se justificou e o Ministério Público de Contas, após o contraditório, propõe julgamento de irregularidade com ressalvas e aplicação de multa. Fundo Municipal de Saúde, são 2 gestores. A gestão Nádia Moreno, ausência de processo licitatório, despesas decorrentes de contratação direta de profissionais da área fim, mediante processo de inexigibilidade, incompatibilidade entre ordenação de despesa na prestação de contas mensal eletrônica e a documentação enviada, contratação de serviços por tempo determinado, despesas não pertinentes à função saúde, pagamento de salários com atraso. A gestora apresentou justificativas submetidas ao contraditório e o Ministério Público de Contas propõe julgamento de irregularidade e aplicação de multa. Fundo Municipal de Saúde, na gestão do senhor Alexandro Rabelo de Araújo, ausência de processo licitatório, despesas sem comprovação dos procedimentos legais, também incompatibilidade entre a ordenação de despesa no prestação de contas eletrônica e a documental, pagamento de salários com atraso. O gestor também apresentou justificativa e o Ministério Público de Contas, após o contraditório, propõe julgamento de irregularidade com ressalvas. Fundo Municipal de Assistência Social, despesas com contratação direta de profissionais da área fim sem os procedimentos legais. O Ministério Público de Contas propõe irregularidade com ressalvas. Fundo Municipal da Previdência Social, ausência de assinatura dos servidores competentes em demonstrações contábeis, despesas realizadas sem os processos de dispensa e inexigibilidade, movimentação de recursos da conta bancária dos recursos vinculados, divergência no recebimento de contribuições. O gestor apresentou justificativo e o Ministério Público de Contas propõe julgamento de irregularidade com ressalvas. Na Secretaria de Cultura, fragmentação de despesa, o gestor apresentou documentos e justificativos e o Ministério Público de Contas propõe a regularidade com ressalvas e aplicação de multa.
Secretaria da Educação, cheques devolvidos por insuficiência de fundo e ausência de licitação. A gestora apresentou justificativa e o Ministério Público de Contas propõe julgamento de irregularidade e aplicação de multa. Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, ausência de comprovante de despesa, divergência na execução da despesa com premiações. E aqui o Ministério Público de Contas propõe julgamento de irregularidade com ressalvas e aplicação de multa. No meio ambiente, são 2 gestores, gestão de Antônio Vieira, não houve eventos dignos de notas pela DEFAM, e o Ministério Público de Contas propõe julgamento de regularidade. A gestão, senhora Cremildes Martins, incompatibilidade entre a ordenação de despesa, isso aconteceu em todos os processos dos fundos, no processo eletrônico, e a documentação enviada fisicamente. O gestor apresentou justificativa, o Ministério Público de Contas propõe regularidade com ressalvas e aplicação de multa. Secretaria de Agricultura, divergência na execução da despesa com locação de veículo, transferências voluntárias e demais repasses de recursos sem respaldo legal. O Ministério Público de Contas propõe a regularidade com ressalvas e aplicação de multa. Finalmente, a Câmara Municipal, envio em atraso da prestação de contas do mês de dezembro, divergência na movimentação financeira, contratação direta de profissional da área jurídica e contábil sem amparo legal, e o Ministério Público de Contas aqui propõe o julgamento de regularidade com ressalvas e aplicação de multa. Senhor presidente, ao relatório, solicito que Vossa Excelência coloque em discussão. Doutor Valber, com a palavra. Renovo o cumprimento a todos. Em relação às contas de governo do município de Bom Jesus, referente ao exercício 2012, foram apontadas o não envio da LDO. Na realidade, essa peça de planejamento governamental ela foi enviada. O questionamento é por conta de que ela não foi enviada eletronicamente, mas ela foi enviada uma cópia quando da justificativa apresentada pelo prefeito. Também houve o envio intempestivo fora do prazo do balanço geral, acima do prazo estabelecido por essa Corte de Contas. Em relação à ausência de peças no balanço geral, foram apenas 2, que também foram encaminhadas na defesa, que foi relativa à declaração do imposto de renda do cônjuge do prefeito e o balanço financeiro, anexo 13 da Lei 4.320/64. Foi também destacado a questão da análise do repasse para a Câmara em 2 meses, no mês de setembro e novembro houve um atraso, um repasse com um pequeno atraso, depois do dia 20, mas isso acredito que devido à queda de receita do repasse, até porque geralmente o mês de setembro, o mês de novembro, são meses que têm queda bastante significativa no repasse do dia 20, em relação ao FPM, o que deve ter comprometido o repasse integral dentro do prazo estabelecido pela Constituição Federal. Houve também falhas, inconsistências contábeis no balanço orçamentário, outras falhas que foram consideradas parcialmente sanadas no balanço financeiro, também no balanço patrimonial, mas que foi depois dos esclarecimentos, o questionamento foi esclarecido. A análise da demonstração da dívida flutuante também foi uma ocorrência considerada sanada pelo Ministério Público e pela DEFAM. E por conta disso, em face de ter atingido todos os índices constitucionais, é que a defesa pede que, em relação às contas de governo, que seja contrariado a manifestação do Ministério Público e que seja votado pela aprovação, mesmo que com as devidas ressalvas, em relação às contas de governo. Em relação às contas de gestão, houve também um envio da prestação de conta mensal de alguns meses com atraso e que a média ficou dentro do suportado por esse tribunal, com a média de 25 dias. Uma média de atraso aceitável por essa Corte de Contas.
O não envio de peças componentes da prestação de conta também foram enviadas com a justificativa do prefeito. A maioria das peças tidas como ausentes, algumas, poucas, deixaram de ser enviadas via eletrônica. Houve também, mas houve justificativas em relação à divergência dos registros dos recursos vinculados, do FNDE e outros, na área da saúde. Ausência ou irregularidade em processos licitatórios analisado, foram apenas 2 despesas, conselheiro relator, e que também foram encaminhados procedimentos licitatórios. Por exemplo, aquisição de material de construção no valor de 98 mil, após a análise da DEFAN desses procedimentos, foram apontadas falhas, é fato. Como a questão de que o processo não estava numerado, autuado e protocolarizado no ente público, na prefeitura. Mas são falhas, ao meu ver, formais e que não prejudicam ou que não contaminam a lisura desse procedimento licitatório. Ou foi apontado também a não aprovação do parecer da minuta do edital, parecer jurídico em relação às minutas do edital e do contrato, mas a DEFAN, quando analisou o contrato e o edital, também não apontou que o mesmo estivesse contrariando a conformidade com a lei 866/93. Há também a crítica da DEFAN de que não houve publicação resumida do contrato formalizado. E, por fim, que não foi finalizado, esse procedimento, apesar de informado, não foi finalizado no sistema licitações web. Portanto, ao meu ver, apesar de persistir essas falhas de natureza formal, na formalização desses procedimentos licitatórios, não são suficientes para contaminá-lo de ilegalidade. O levantamento junto à GESPIS e Eletrobras, de fato, ocorreram débitos nesse exercício de 2012, mas o gestor juntou uma declaração de adimplência até o mês de outubro. E, de fato, no mês de novembro, houve ainda um pagamento com atraso, e o mês de dezembro, as contas vencidas, ficou para o pagamento em janeiro de 2013, referente a dezembro, e que, portanto, cabia ao gestor sucessor. O pagamento pela conta caixa superior ao limite legal, conselheiro também, após os esclarecimentos do gestor em sua justificativa, foram consideradas uma ocorrência sanada pela DEFAN e também pelo Ministério Público. A movimentação de recursos das contas bancárias, em vista da ausência de identificações dos recursos vinculados, programas e convênios federais, também o que ocorreu, e ficou demonstrado na justificativa, foram erros de registros contábeis, portanto, falhas administrativas, mas que essas movimentações não configuraram qualquer também desvio de recurso, portanto, não houve sequer a sugestão de imputação de débito em relação a essas movimentações financeiras. Em relação à denúncia de divergência, a falha relativa à divergência nos valores repassados, aliás, primeiro em relação à divergência dos valores repassados pela Câmara, repassados pela Prefeitura e recebidos pela Câmara, conselheiro, no valor de 241,50, também ficou constatado de que esses valores estavam registrados de forma correta. O valor que registrava a Câmara é porque ela registrava como recebido líquido, já que o banco fazia um desconto dessa transferência e normalmente era descontado 30 e poucos reais de taxa bancária e que somado no final do exercício deu esses 241,50. Mas o repasse feito pela Prefeitura à Câmara estava correto. O registro da Câmara é que, ao meu ver, foi indevido ou incorreto. A denúncia citada por Vossa Excelência, do Sindicato de Servidores Públicos Municipal de Bom Jesus, ela informa que não há o efetivo repasse, informava que não havia, na época, o efetivo repasse das contribuições sociais ao Fundo Previdenciário próprio, o BONPREV, e que
e que, na época, estava ocasionando um déficit de aproximadamente 2 milhões. Nesse exercício, de fato, cerca de 700 e poucos mil deixaram de ser repassados ao Bomprev. Por outro lado, conselheiro, há de se reconhecer que esses repasses realmente foram parciais, mas não houve da parte do gestor qualquer intenção de apropriar-se desses valores. Na realidade, o gestor agiu de boa fé e esses valores que eram retidos e não repassados ao Bomprev, eles eram aplicados, por conta de dificuldades financeiras que o município enfrentava na época, aplicados para pagamento dos próprios servidores, das folhas de pagamento. Certo? E, em casos como tais, eu gostaria de citar aqui, e antes de citar o entendimento doutrinário, jurisprudencial dos tribunais sobre o assunto, eu gostaria de dizer que, com base em portaria do Ministério da Previdência Social, uma portaria 402/98, alterada depois pela portaria 21/2013, foi feito, após autorização legislativa, foi feito, no início de 2013, a renegociação do comentado passivo previdenciário. E foi procedido o parcelamento do débito junto ao Ministério da Previdência Social, que ficou em 240 parcelas de 7.245 referente ao patronal, o débito patronal, e em 60 parcelas de 18.841 em relação ao débito dos servidores. Essa falha, conselheiro, ao meu ver, ela não é motivo para reprovar as contas por si só, porque eu acho que 99% dos municípios do Piauí hoje têm débitos previdenciários. Quando não são de regimes próprios de previdência, eles têm débito previdenciário em relação ao regime geral de previdência. Eles têm débito com o INSS. E, na sua totalidade, também hoje, a maioria deles, praticamente, talvez não na totalidade, mas a maioria também estão com situação regularizada após ter feito o parcelamento junto à Receita Federal. No caso de regime geral. E dos regimes próprios, junto ao regime próprio também, porque há um permissivo legal nessas situações de que o ente poderá fazer esse parcelamento, portanto, um parcelamento totalmente legal. Acerca do tipo de apropriação indébita, eu gostaria de citar aqui, em débita previdenciária, o entendimento, por exemplo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que, analisando um caso da espécie, assim decidiu, na área penal. Apelação criminal, apropriação indébita, previdenciária, abro aspas, porque eu estou lendo aqui a ementa da decisão. Artigo 168-A do Código Penal Brasileiro. Prefeito, sujeito ativo, impossibilidade, observação sumária. Diz aqui, conselheiro, o prefeito municipal e seus auxiliares não podem ser sujeito ativo do crime de apropriação indébita pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias, descontada dos servidores do município. Tal responsabilidade só se caracteriza se comprovado o desvio de verba para proveito próprio dos agentes públicos, o que não restou caracterizado no caso sob exame. Da mesma forma, no caso em discussão aqui, neste plenário, também não ficou comprovado, não há sequer qualquer indício de que o gestor tenha se apropriado ou tido a intenção de fazer a retenção e não repassar o Bomprev com a intenção de desviar para outros fins ou em proveito próprio esses recursos. Não há sequer indício apontado nem pela DEFAN, nem pelo Ministério Público nesse sentido. O outro entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, eu gostaria de citar rapidamente, diz o seguinte, o tipo do artigo 168-A do Código Penal, embora tratando de crime omissivo próprio, não se esgota somente no deixar de recolher. Isso significando que, além da existência do débito, haverá a acusação de demonstrar a intenção específica ou vontade deliberada de pretender algum benefício com a supressão ou redução, já que o agente podia e devia realizar o recolhimento.
também são entendimentos jurisprudenciais dos tribunais superiores, apenas para ilustrar que, no caso presente, a situação ocorreu, mas isso decorrente da dificuldade financeira porque passava o município. O gestor não teve a intenção de apropriar-se desses recursos. E por essa razão, espera que, apesar da procedência, porque realmente ocorreu o fato do não recolhimento dentro do prazo, mas que não seja, em relação à denúncia, mas que não seja motivo para a reprovação o fato do prefeito ter deixado de recolher, no ano de 2012, o valor, o montante de 778 mil, já que, como demonstrado e comprovado também, e é do conhecimento dessa corte, de que o município de Bom Jesus, no ano seguinte, amparado em dispositivos do Ministério da Previdência Social, aprovou, através da Câmara Municipal, autorizou o parcelamento legal desses débitos. Portanto, a situação foi regularizada posteriormente, não causando aí prejuízo aos servidores. O Fundeb, a gestora Alcilene Maria Bem-vindo Ferreira, as falhas também foram em relação à divergência de valores e contribuições para a formação do Fundeb, falha de natureza formal, a ausência ou irregularidade no processo licitatórios analisados, dispêndio sem o respectivo procedimento licitatório em relação à aquisição de livros, mas que também foi devidamente encaminhado o procedimento da contratação. Foi analisado pela DEFAN, que apontou também, conselheiro, algumas falhas na formalização desses procedimentos e que, devido ao tempo, como são vários, também as falhas apontadas na formalização desses procedimentos, elas foram também relativas mais à questão da falta de autuação, de numeração das folhas do processo, a ausência do parecer sobre a aprovação na minuta do edital e do contrato de assessoria jurídica, mas, repito, não foi apontado que essas peças, contrato e edital, tivesse contrariado a lei de licitações ou direcionado para beneficiar algum licitante, e também a questão da não finalização dos procedimentos no licitações web. Houve indício de transporte inadequado de alunos, também em carros adaptados, mas que também, ao meu ver, é uma falha que ocorre na maioria dos municípios que tem localidades na zona rural de difícil acesso, e que às vezes só uma D20, uma F1000 tem condições de ter acesso a essas localidades. E que também é permitido pelo MEC, desde que esses carros sejam adaptados, como era o caso do município de Bom Jesus. A movimentação dos recursos da conta do fundo, em vista das ausências identificadas sem identificações, também já foram justificadas na fase das contas de gestão do prefeito. O Fundo Municipal de Saúde são 2 gestores e em relação à gestora Nádia Moreno, tem um advogado, Dr. Valmir Falcão, que irá falar em nome do Fundo Municipal de Saúde. Enfim, em relação aos outros fundos, o que a defesa pede é que seja acompanhado a manifestação do Ministério Público, que já opina pela regularidade com as devidas ressalvas, com exceção das contas da Secretaria Municipal de Educação, que a defesa pede que seja contrariada a manifestação do Ministério Público e seja opinado pela regularidade com a devida ressalva, já que as falhas que prevaleceram foram falhas que foram justificadas, as suas ocorrências, e que, portanto, não são suficientes para ensejar uma reprovação dessas contas. É o que se requer, senhor relator. De quem, doutor Valmir? Bom dia, eu sou advogado da primeira gestora do Fundo Municipal de Saúde, Nádia Moreno. Muito bem, o senhor está habilitado nos autos? Tudo? Habilitado. Pois não, a palavra.
Senhor presidente, digno representante do Ministério Público, senhor conselheiro relator, conselheiros aqui presentes, advogados aqui presentes, senhoras e senhores. Bom, a minha defesa se refere à primeira gestora do Fundo Municipal de Saúde, referente a 1º de janeiro a 30 de junho. Pois bem, a análise feita pelo Ministério Público, obrigado, a análise feita pelo Ministério Público, constatou-se uma fragmentação com relação às licitações. É só para constar que houve a licitação na modalidade tomada de preço, 0,37, o que houve realmente foi falhas meramente formais, como a não numeração do processo e a falta da emissão do parecer com relação a essa. A outra modalidade foi com relação a serviço de implantação de rádio para o SAMU, né? Houve também a sua modalidade de preço e apenas o que houve foi falhas meramente formais, como a falta e a numeração do processo de licitação. Outra questão elencada pelo Ministério Público foi em relação à contratação direta de profissionais. Bom, na época, o município de Bom Jesus dispunha de 8 equipes do programa Saúde e Família, né, equipes meramente multidisciplinares, e foi contratado por excepcional contrato de serviço por tempo determinado, e é só para constar que esses profissionais hoje já estão totalmente nos seus levidados através de concurso público, né, com base na lei de licitações. A outra questão foi a questão da incompatibilidade com o ordenador de despesa. Houve realmente 2 ordenadores de despesa para o fundo, um no período de 1º de janeiro a 30 de junho e o outro do dia 1º de julho a 31 de junho. Com relação à movimentação de recursos bancários, o contraditório afirmou que o Ministério Público que houve sanação da falha e a contratação também dos gastos pertinentes com salários atrasados. Constatou-se também que houve o pagamento desse salário. Agora, o que me causa espécie é que nos 2 gestores há sempre as meras irregularidades, as falhas, e um gestor, o Ministério Público está pedindo a aprovação, opinando pela aprovação, e o outro está pedindo pela reprovação. Então, é muito estranho o Ministério Público com relação a essa mesma falha. E o que a defesa requer é a aprovação, com regularidade e com ressalvas, para o primeiro gestor, já que não houve falhas de natureza grave e nem desvio do ponto de vista nos processos licitatórios. Houve falhas apenas formais, como aqui já justificou o advogado Valber. É o que a defesa requer, senhor presidente. Conselheiro Jailson, para a sua proposta de voto. Senhor presidente, eu fiquei bastante surpreso quando fui fazer a análise dessas contas. Então, embora o doutor Valber, com a competência e serenidade com que se debruça sobre os seus processos e faz, como disse, insisto nesse ponto, com muita competência, com muita tranquilidade, mas, doutor Valber, eu não posso concordar que essas contas sejam falhas meramente formais. A começar pelas próprias contas de governo, com a suplementação muito além do autorizado, embora depois tenha surgido uma lei cuja publicação não está comprovada, mas alterando o orçamento em 90%, ou seja, isso não foi planejamento. O atraso no balanço geral foram 155 dias. 155 dias. E ainda, além desse atraso, o balanço veio completamente com inúmeras divergências gritantes, divergência de milhões, 9 milhões de reais em determinada rubrica. Quer dizer, o orçamento, o planejamento, a peça orçamentária, então, completamente desorganizada. Não bastasse isso, doutor Valber, nas contas de gestão, a emissão de cheque foram 2, olha lá, o débito junto à GESPISA, 358 mil, a Eletrobras é menor, 35, olha lá, o saldo em caixa, a movimentação em caixa dá em torno de 9 milhões no ano todo, movimentação pela conta caixa. Esse dinheiro, claro que não foi movimentado na conta caixa,
É um artifício contábil, foi movimentado na conta caixa. As divergências entre os SAGs Mas aí eu vou me ater à denúncia procedente. A denúncia procedente de apropriação dos recursos do fundo. São R$700 mil. Então, não vou entrar na parte criminal, que não é apropriação indébita, a jurisprudência realmente diz que não é se ele não subtraiu o dinheiro. Mas são recursos do fundo que foram utilizados para outro fim. Isso é aplicação irregular de verbas públicas. Que eu também não vou entrar na parte, no campo penal. Não nos interessa essa seara. Mas é recurso de uma função, da função saúde. Eu não posso aplicar na função educação. Da função educação eu não posso aplicar na função segurança e assim por diante. Eu não posso, porque aí eu atropelo completamente o orçamento, eu atrapalho completamente eu descumpro a autorização legislativa que foi dada para efetuar aquela despesa, enfim, eu digo com tristeza, as contas, no meu modo de entender, respeitando a opinião contrária, reconhecendo a excelente, a brilhante defesa, como sempre, que fez o Dr. Valber. Então, com surpresa e tristeza, Dr. Valber, que eu não posso seguir o que Vossa Excelência requereu. Então, a minha proposta, senhor presidente, e mais uma vez ainda com pesar, porque conheço o gestor, não sei por quais motivos isso aconteceu, mas no meu modo de entender, as contas não podem ser aprovadas. Razão por quê, senhor? E o que se refere ainda à defesa feita pelo Dr. Valmir, é procedente, porque a gestora ficou 6 meses, a gestora que ele defende, e o outro 6 meses. E as falhas são basicamente as mesmas, que, no meu modo de entender, não comportam a reprovação das contas. Razão por quê, senhor presidente? Em razão de tudo o exposto, eu proponho contas de governo, a emissão de parecer prévio desfavorável, contas de gestão, julgamento de irregularidade com aplicação de multa de 1.000 unidades fiscais. Com relação à denúncia, ela é procedente, e me abstraindo aqui de qualquer consideração sobre as consequências, eventuais consequências no campo penal. Fundeb, proponho o julgamento de irregularidade com ressalvas, multa de 200 unidades. Fundo Municipal de Saúde, gestão de senhora Nádia Moreno, bem-vindo Falcão. Julgamento de irregularidade com ressalvas, multa de 200. Gestão do senhor Alexandre Rabelo de Araújo, regularidade com ressalvas, multa de 200. Assistência social, regularidade com ressalvas, multa de 200. Previdência, regularidade com ressalvas, multa de 200. Secretaria de Cultura, regularidade com ressalvas, multa de 200. Educação, regularidade com ressalvas, multa de 200. Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, regularidade com ressalvas, multa de 200. Meio Ambiente, gestão do senhor Antônio Vieira Piauilino Neto, regularidade plena. Secretaria do Meio Ambiente, gestão de Cremildes Martins Nunes Piauilino, regularidade com ressalvas, multa de 200. Agricultura, regularidade com ressalvas, multa de 200. Câmara Municipal, regularidade com ressalvas, multa de 200. E é como propõe, senhor presidente. Conselheiro Olavo. Com o relator. Conselheiro Kennedy Barros. Acompanhe o relator. Está, portanto, aprovado a proposta de voto do relator.